Fala, turma! Fala, seu Rodrigo! Fala, Lelão! Chegando aí, eu já tô no ritmo aqui, hein, Léo? Vamos convidar o nosso amigo Lelo aí. A live aí do Laguna. Alô, ficha! Fala, seu Lelo! Beleza, cara? Bom demais? A turma tá chegando. Ô, Léo, eu sempre inicio as lives minhas, né, com uma música. E aí hoje, nosso amor bateu, colou, vai a Deus, claro, né? Aí eu já venho aquecendo para começar a live no embalo total, entendeu? Bacana, meu amigo, bacana. Obrigado. Aí eu sempre começo para quebrar o gelo, eu começo com a música e falo assim, pô, que a música tem que a ver com o tema do dia, né? Então, e eu acho que o Baianeiros é isso, bateu, colou, cara. Bateu, colou e vai embora. Vocês fizeram uma transformação na parte artística e cultural de Belo Horizonte. Então, é muito legal. Primeiro, Léo, quero te agradecer, tomar um tempinho seu, para você estar aí na live do Laguna. E é muito importante a gente ter essa visão da cidade, né? A gente ter gente diferente dentro dessas lives. O meu objetivo, às quintas-feiras, é trazer gente, empreendedores, artistas, políticos, gente que constrói a cidade de verdade, né? E aí eu falei, pô, vai ter que ter meu amigo Lelo lá, porque ele é o cara que transformou o Carnaval de Belo Horizonte. E apresente um pouco aí para nós, Lelo. A turma está entrando. E para quem você aí que está entrando, ó, clica no aviãozinho, chama a galera para curtir a live aí com a gente. Vai se apresente aí para nós, Lelo. Que é isso, uma alegria, uma honra participar aqui do Papo com Laguna. Lelo Lobão, nascido em Salvador, meu irmão, e criado a vida inteira em cima de um trio elétrico, fazendo festa. Toquei por alguns anos no Chiclete com Banana. E hoje a gente fundou começou com uma brincadeira de carnaval que hoje a gente, graças a Deus, cresceu bastante e vivemos disso, né? Vivemos do Baianeiros. Hoje a gente sai no nosso bairro, né? Aqui no bairro Castelo, crescemos muito, vamos até a Savassi, fazendo shows no Brasil inteiro, levando alegria, registrando o cotidiano e a cultura do novo carnaval daqui de Belo Horizonte para esse Brasilzão de meu Deus, velho. Ô, Lelo, mais uma vez te agradecendo, a turma está entrando, e é importante quando você fala aí dessa parte da cultura de Belo Horizonte, dessa novidade, né, que se tornou o Carnaval de Belo Horizonte. Até é legal, porque o Braulio está aí na live, ele é presidente da associação do Buritis. Do Buritis, é. E ele entrou aí agora, ele deve ser aí um parceiraço seus que vocês sempre tocam lá, né? E, bom, então, Lelo, para quem ainda não me conhece, né, eu sou o Laguna, eu sou empreendedor na cidade. Estou hoje como pré-candidato ao novo para vereador em Belo Horizonte, tentando transformar um pouquinho a cidade. E para a gente dar início nessa parte aí que você disse sobre a cultura e etc., Belo Horizonte, Lelo, eu sou nascido e criado aqui. Antes, cara, manda um abraço para Renatinha, também aí, que sou fã dela. A gente, desde novo, estudamos junto, né? Então é engraçado. Eu conheço a Renata desde 6 anos de idade. Na casa do Daniel, né? Na casa do Fisch. E aí foi uma amizade bacana. Como? Peixe tá aí ele também, Fisch. Tá aí. Ele chegou aí agora. E aí, Lelo, o que acontece em Belo Horizonte, né? O que eu vivi e vivenciei? Meus 6, 7, 8 anos de idade, Belo Horizonte tinha um carnaval muito bom. Ele acontecia na Afonso Pena e ele andava pela cidade. Não era igual hoje, os bloquinhos, mas tinha as marchinhas, os clubes eram muito fortes. E isso se perdeu no tempo, né? Até vir os baianeiros e transformar isso aí. Então, a primeira coisa que eu gostaria, para a gente já entrar no tema da live, porque tem muita coisa para a gente conversar, e você como empreendedor, né, você traz a cultura baiana literalmente para dentro de Belo Horizonte e transforma isso. Como você vê essa transformação, essa regeneração do Carnaval de Belo Horizonte?
Porque foi uma regeneração. Eu era novo, eu ficava torcendo para a BemTV, a escola de samba, começar os ensaios, e eu ficava escutando aqui de casa, aqui do Carlos Prates. E era muito legal. Isso acaba, e aí volta numa força total. Vocês fazem um carnaval para 100 mil pessoas, toca na Savassi, toca na Pampulha, toca no Castelo, toca no Buritis, e você foi essa transformação. Como que você construiu isso, cara? Como você ajudou Belo Horizonte a transformar isso aí? Vamos lá. Agradeço as palavras, mas a transformação não foi feita somente por nós, né? Assim, eu vou tentar buscar um pouquinho lá atrás essa transformação que eu acompanhei aqui em Belo Horizonte, mesmo ainda não morando aqui, né? Porque isso vem de um pouquinho para trás. O Carnaval de Belo Horizonte, na verdade, veio antes como um manifesto político, né? Contra o prefeito à época, que era avesso a carnaval, etc. Tal. Eu não lembro o nome do prefeito e nem vale a pena citar aqui nesse momento, tá? Então, os blocos que foram para a rua, literalmente, ocupar espaço, ocupar a rua e fazer cultura e se manifestar. E foi pegando corpo. Os blocos foram se organizando, aí tinha lá atrás, tinha Então Brilha, ainda tem até hoje, Então Brilha, o Baianas Ousadas, que é muito forte, parceiro, amigão nosso, e todo mundo foi criando. As pessoas foram... O que eu acho mais bacana, sabe, Laguna, desculpe cortar o meu raciocínio, mas assim, o que eu acho mais bacana do Carnaval de Belo Horizonte é o seguinte: o Carnaval de Belo Horizonte é feito do povo para o povo. Não é feito de empresário, não é feito de ninguém, de patrocinador, não é feito de ninguém, é feito do povo. E é por isso que eu gosto tanto de ressaltar isso, essa história que vem galgada. Porque o Baianeiro chegou depois, o Carnaval já tinha uma história de Carnaval, ainda não era tão grande, mas já tinha uma história de Carnaval bem consolidada. E aí nós inventamos isso, esse cheiro de Carnaval. Vou dizer assim, como é que foi que o Baianeiros surgiu? Antes de mostrar como a gente implementou. Surgiu com uma forma de... Daniel já morava aqui no bairro, eu já estava procurando apartamento para comprar e vir morar aqui no bairro, e eu sentia que depois de um carnaval lá de Salvador, ainda no Chiclete, eu olhando televisão, fiz assim, rapaz, esse carnaval de Belo Horizonte é diferente, é bom, é divertido, é do povo e para o povo, que era uma coisa que todo mundo quer e que é difícil se ver. E está ganhando espaço e vai ganhar muito mais espaço. Aí, ao mesmo tempo, eu liguei para Daniel, maestre, meu sócio, parceiro. Aí, vamos montar um bloco de carnaval, nem que seja para brincar, para a gente trazer um pouquinho da história do que é a minha história do carnaval de Salvador aqui para Belo Horizonte. A ideia era só essa. Aí, no primeiro ano, saiu com uma Pampa, se eu não me engano, uma Pampa, uma Saveiro, com uma caixa de som, 4 percussionistas embaixo, e a gente imaginou que iam ser umas 300 pessoas. Só que deu quase 1.000, ali na Silvio Menecuti, no Castelo. Aí, a partir desse primeiro desfile, já, só para dizer assim, existe um bloco que ainda era só Os Baianeiros, ainda é com o nome Os Baianeiros. Surgiu a ideia. Quando chegou em novembro desse ano, 2015, começaram a pedir ideias para a gente começar a ensaiar. Aí a gente foi no boteco e começou a criar o projeto musical. Porque antes surgiu o bloco, depois a banda. Aí sim que a gente começou a dizer assim, não, vamos trazer a energia, a alegria e o que eu sempre fiz em Salvador para as ruas de Belo Horizonte. Aí que vem a nossa pitadinha no carnaval, o nosso jeitinho baianeiro de transformar, de misturar, de trazer a ideia e a visão também, não só da visão de manifestação política, não só a visão de manifestação ideológica, mas a visão de que você quer trazer a alegria. Eu como Fulião, eu faço o Carnaval de Belo Horizonte como Fulião, não como empresário, não como artista, mas como um Fulião que está contribuindo para o carnaval que mais cresce nesse Brasil. Léo, essa análise sua, ela é muito legal e ela é empreendedora. Claro, eu vou dar o crédito aí a todas essas pessoas que participaram, mas eu vejo assim, o Baianeiros me tirou de casa. Olha que eu gosto de carnaval, mas você tirou muita gente de casa trazendo assim a marchinha novamente para a rua, o bloquinho ali, só que o último bloquinho seu tinha 100 mil pessoas, cara. Não é um bloquinho de 1.000. E o interessante disso, Léo,
lá atrás, quando você diz, porque o carnaval, ele é uma manifestação cultural. O legal, quando você fala em Belo Horizonte, ele é o povo para o povo. A gente não tem o envolvimento a altos patrocínios, a gente não tem uma política, vamos fazer o carnaval. E essa modificação na cultura do Belo Horizontino assustou até alguns, assim, pessoal. Igual eu tive numa reunião, no próprio Castelo, o pessoal preocupado com o bairro. E os 2 carnavais que eu participei no Castelo, pô, fantástico. Na hora que acabou, a equipe sua de limpeza, enfim, o pessoal chegou, limpou a rua. É claro que é um movimento cultural que tem gente ali na rua que acaba bebendo extravagando, fazendo uma coisa que a gente não quer. Mas quando a gente pensa que você levou ali para o Castelo, que é um bairro novo, é um bairro bem urbanizado para as condições de Belo Horizonte, 100 mil pessoas, que isso gerou imposto, que você atendeu ambulantes, que aconteceu, que virou manchete, entendeu? Que aconteceu, virou manchete. Poxa, então é uma coisa, e aí você vê o Então Brilha, você vê o monobloco, você vê Belo Horizonte ali, os 5, 6 dias, com uma arrecadação fenomenal, uma alegria que não se via, pessoas de fora vindo para Belo Horizonte para curtir o carnaval. A minha adolescência era assim, vamos para Diamantina, vamos para Ouro Preto, vamos até para Lagoa Santa, tem um amigo meu, Jadinho, está até aqui na nossa live, é pré-candidato a vereador lá, vamos para Lagoa Santa, porque Belo Horizonte não tinha nada. E aí eu não entendia isso, Belo Horizonte não tem nada. Poxa, como assim Belo Horizonte não tem nada? Então vocês trazem essa visão e é legal você colocar isso. E essa manifestação do carnaval, ela é sim, ela é política, ela é ideológica, ela é cultural, e é a hora ali que o povo se extravaga e cria-se movimentos. Então, tem que acontecer e o diálogo nasce daí. Né? Dessas brincadeiras, desse confronto, esse choque de personalidades que o carnaval provoca na cidade, faz nascer um diálogo bacana demais. Então, é muito legal essa parte. E aí, quando você falou desse início todo, eu vejo assim, os 2 últimos, eu fui em 3 baianeiros, e agora acredito que eu não vou perder mais baianeiros, faz parte agora da rotina minha no carnaval. Tomara que o Covid deixe acontecer novamente, né, essa parte. Mas uma coisa, Lelo, que me preocupou na última que aconteceu no Castelo, foi a parte sobre incentivos. E a gente entrando nessa parte de incentivo, porque a gente tem de um lado o setor público, que a gente tem que entender qual que é o interesse dele sobre o carnaval, sobre propiciar isso. A minha visão política eu acho que tem que acontecer, faz parte da cultura do brasileiro, é uma festa popular nossa que ela tem que acontecer. E aí tem também o setor privado, que tem interesse em estar colocando a marca, tem interesse em estar promovendo, tem interesse em estar trazendo recurso. Como você vê essa melhoria, como que isso pode acontecer, pode melhorar, e principalmente essa análise futura. O setor seu, eu acredito que foi um dos mais prejudicados pela pandemia. Deixou vocês assim, vocês tiveram que se reinventar por completo, porque você não pode sair de casa para fazer show. Então pegou assim na veia. E como você vê esses incentivos para frente? Como você pensa assim, acabou a pandemia, como que você acha que isso vai ficar? E como poderia ser para melhorar isso aí, para a gente conseguir fazer um carnaval tão bom, igual foi o de 2020 e 2019? Tem algumas coisas que eu acredito, assim, cegamente, para a gente poder estruturar, organizar e melhorar, de fato, os desfiles de todos os blocos e o carnaval como um todo. Precisamos, assim, enquanto poder público, sabe, assim, dar o foco certo aos atores que levam o carnaval à frente. Não é político, não é empresa, é o povo. E quem faz parte do povo, quem leva o povo para a rua são os blocos. Correto? Correto. São os blocos. Então, eu acho que a visão, hoje quem rege o carnaval, quem dá as cartas do carnaval é a prefeitura via Belotur, tá? Eu acredito que o carnaval já passou de ser algo municipal para ser algo estadual. Está faltando o governo do estado olhar para o carnaval como um produto
também do estado, porque tem muita gente de fora, só amigos meus, mais de 30 vieram de Salvador, largaram o Carnaval de Salvador para vir para Belo Horizonte, tá? Isso é uma outra história. Mas é preciso dar foco e dar sustentabilidade para os blocos. Não adianta a gente fazer um carnaval bonito, é organizado, a Belotur, a prefeitura apoia, a Polícia Militar apoia. Só que não, nenhum bloco, a maioria dos blocos, nenhum bloco não, a maioria dos blocos fica no final das contas assim, ó, com um pinico na mão, pedindo pelo amor de Deus ajuda de patrocínio para poder sair. Cara, é inadmissível. Um bloco, você falou aí de 100 mil pessoas, agradeço, foram 100 mil, mais de 100 mil pessoas, mas isso foi em 2018. Mais de 100 mil pessoas. Em 2019, fala-se de mais de 500 mil pessoas, que a gente saiu na Romualdo até, era para chegar até a Miguel Perrella. E em 2020... Ô, Léo, só te cortando. Naquele dia da Romualdo, primeiro a filmagem suas com o drone foi foda. Né? Depois vendo o vídeo. Mas eu não consegui, eu me perdi da minha esposa e eu não consegui chegar nela pela Romualdo. Eu tive que ir por trás e, por sorte do destino, achei ela. E, enfim, aquele dia estava impossível andar. Realmente, eu fui acanhado com 100 mil. Tinha 500 mil para mais. E dar os votos à Polícia Militar, né? Que trabalhou aquele dia muito bem. Tem que dar os votos do PM. A Polícia Militar, eu não posso falar... Eu só tenho a agradecer, elogiar o trabalho da Polícia Militar, principalmente aqui no Castelo. Na Savassi também, mas a operação da Savassi é mais fácil. Já é uma rua, uma via que já tem outros blocos falando durante os dias. Aqui não. Aqui no Castelo, o Castelo só tem o Baianeiros nesse dia, nessa rua, nessa hora, e é uma inovação que eles fazem uma operação. O tenente-coronel, acho que se não me engano é o Macleuber, o coronel Macleuber, ele vem e acompanha toda a operação. É de louvar. Assim, tem muita gente que não gosta de PM, fala mal, mas eu só tenho que agradecer, porque é muito, muito bem-vindo. E assim, a sensação de segurança, não só a operação para o bloco, mas a sensação de segurança de quem vem de fora para o bloco e quem mora no bloco é absurda, cara, com a operação da polícia. Isso. Esse ano foi um negócio legal. Eu fiquei na frente da casa do meu sogro tá até aqui na live também, a Bruna tá aí. A Bruna até hoje eu brinco com ela, falo, você tá cansada. É do tipo dos cansados. É o descansado. É do tipo dos cansados. Mas eu tava em frente à casa dele, aí vocês subiram com o trilho, né? Aí na hora que acabou, a PM, já para não dar confusão, já foi recolhendo ali. O pessoal quer ficar tomando uma ligação de carro. Aí sim, ia acabar tumultuando o bairro. Ela já foi, ó, gente, vamos pra casa, acabou, a festa tá legal, mas enfim, já vão recolhendo. Mas foram numa educação, numa gentileza, que tipo assim, pô, senti um orgulho de ser mineiro, senti um orgulho de ser Belo Horizontino. Eu participei de uma festa bacana, de graça, em termos de graça ali, com a PM dando toda a assessoria e trafegou ali 500 mil pessoas. Então, poxa, a gente tem que tirar o chapéu do que aconteceu. E ainda vocês pararam. E o Daniel até colocou aqui, vocês pararam em frente ao asilo e tocou para os idosos lá, que foi uma gentileza enorme. Não, muito legal. Nós fomos lá antes, conversar com eles, levamos a gente tenta se preocupar com tudo, Laguna. Tem uma coisa que você falou, você citou, que eu gosto de salientar, eu gostaria de salientar. Você falou assim, ó, eu estava no bairro, seguro, curtindo, de graça. Aí a pergunta, eu faço a pergunta para você e para quem está assistindo aí a live. Quem é que paga essa conta? Quem é que corre atrás para ser paga essa conta? Muita gente acha que é a prefeitura. A prefeitura não dá um centavo para o bloco sair. Ela dá estrutura. Deixa bem claro. Alguns gradis, alguns banheiros químicos, sabe? A operação da BH Trans para ajudar a fechar trânsito, esse tipo de coisa estrutural. Mas, em termos de incentivo, em termos de grana para fazer o trio elétrico sair, para pagar tudo que a gente tem que pagar, é só a gente que corre atrás. É iniciativa privada e, assim mesmo, com concorrência de muitas coisas que a gente precisa de uma educação, sabe? Eu explicar aqui. Tem muita gente do Brasil inteiro aqui entrando, Laguna, e as pessoas não conhecem ainda direito como é o carnaval em Belo Horizonte. O
Carnaval em Belo Horizonte é na rua, é um bloco, é um trio elétrico com um bloco com bateria embaixo ou não, como é o caso do Baianeiros, mas é assim, o meu bloco aqui no bairro no domingo, sai só ele que sai aqui. Não é um circuito de blocos, não é um bloco atrás do outro, não tem vários blocos. O meu bloco sai sozinho no domingo, aqui, meio-dia, 1 hora da tarde. É um bairro que não é no centro e, graças a Deus, dá mais de 100, 200, 300, 400, sei lá quantas mil pessoas. Eu sei que é muito, muito divertido, é muito recompensador. Você vê o bairro que não tinha carnaval praticamente nenhum, não tinha nada, hoje ser referência, né? Hoje o bairro Castelo é uma referência no domingo de carnaval aqui em Belo Horizonte. Toda a imprensa já vem aqui, já cobre, fala assim, estamos lá no domingo no Castelo, estamos lá no domingo no Castelo. É assim, a gente se sente muito feliz, sabe, com isso. Só que aí eu jogo para você de volta falando assim, falta um pouquinho desse olhar público para poder dar a vez e o enfoque a quem realmente está conduzindo, né? Está levando no peito, ajudando a crescer esse carnaval junto com a população, obviamente. Claro que sem a população nada acontecer. Não existe carnaval, não existe festa, não existe folia. Léo, eu tenho duas observações interessantes. Quando você diz assim, o carnaval de Belo Horizonte saiu do poder municipal para o poder estadual. E, de fato, a gente, enfim, como eu participo do Novo, participando da construção, e estamos participando da construção do governo Zema, né? Dando palpite, eu como filiado, enfim, como mais um apoiador do partido. Mas a gente tem reuniões que a gente acaba se encontrando. Você sabe que é uma coisa que você alertou e chamou a atenção, que nós nunca debatemos lá, que é essa parte cultural a nível estadual, para realmente fazer a coisa acontecer. Por quê? Pode continuar sendo bom em Diamantina, em Ouro Preto, em Uberlândia, Uberaba, e aí vai, e o Estado arrecada todo mundo. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de fazer essa observação. E a outra é o setor privado, através de patrocínio, que eu acho que tem que ser o grande fomentador. Óbvio, os nossos impostos é a estrutura, é o que você disse, a estrutura, é a PM, é a ambulância, é a rua ali, mas no setor privado, ser o fomentador. Para isso, a lei de incentivo, ela tinha que ser mais transparente e fácil. Fácil que eu digo o seguinte, eu não faço imposto de renda todo ano, por que não eu, Laguna, da pessoa física, destinado meu imposto de renda ali, 1% para a cultura, mas literalmente 1% para aquele cara do teatro, para o Baianeiros, para o Monobloco, para empresas já com CNPJ, claro, que já começaram, para elas fazerem o show acontecer. O Carlos Nunes estava fazendo uma live sobre teatro, né? Ele apresentando a peça teatral dele numa live, porque agora não está trabalhando também. E, poxa, se eu, no meu imposto de renda eu posso fazer essa doação, por que não fazer? Né? Por que não ajudar? Você imagina o seguinte, eu faço uma comparação muito simples. Eu gosto de automobilismo, você deve acompanhar aí e ver as corridas de kart, né? Cara, a Stock Car brasileira tem 2 patrocinadores, 3. A NASCAR americana, que é o mesmo paralelo, um carro tem 50 patrocinadores. Poxa, então por que o seu bloco ali não podia ter 50 patrocinadores? Com transparência, a pessoa física mesmo, eu ali do Castelo, pagaria. Porque eu gosto, igual eu te falei, eu estou indo lá de graça, o que custa eu pegar um pedaço do meu imposto de renda que eu já vou ter que dar o poder público que administra mal, de fato administra mal, e por que eu não posso destinar a quem de fato está fazendo a coisa acontecer e está aumentando mais essa arrecadação? Ô, Leandro, chegou uma pergunta para nós aqui, é do Alejandro, parece aqui, ó. Você falar. Ele está perguntando o seguinte: por que a prefeitura, governo, não investe de verdade nos blocos? E por que BH é uma DED única? Cidade que não pode monetizar o carnaval. Se que são os blocos que movimentam dinheiro. Ele fala aqui, por que a gente não pode monetizar se são os blocos? Essa pergunta é para você, cara. Não, assim, a gente já procurei saber, busquei atrás e tento, inclusive, apoio
de informação. Eu converso muito com o presidente da Belotur, sabe? O Gilberto, assim, ele é muito, muito bacana, ele gosta de ouvir, gosta de entender, ele ouve o meu lado, que eu trago uma outra vertente do lado de Salvador que eu vivi, e tento juntar com o que eu vivo aqui em Belo Horizonte para conversar com ele e debater com ele. E ele ouve, ele entende, só que ele também está no papel dele como preso nas leis municipais. Por exemplo, a gente já passou da hora de precisar, nós precisamos de uma lei especial sobre o carnaval, uma lei municipal. Porque tem muitas, se eu não me engano, eu não lembro o nome específico, se é lei de regulação urbana, ou lei de postura, ou de código da cidade, alguma coisa assim. Código de postura. Código de postura da cidade. Tem umas coisas que dizem assim, você não pode... Eu não sei exatamente, mas não pode colocar nenhum tipo de estrutura. E aí o presidente da Belotur vira para mim e fala assim: você não pode colocar um blimp porque está lá no código de postura que você não pode colocar nenhum tipo de estrutura. Cara, eu não estou pondo nenhum tipo de estrutura, eu estou levando um balão dentro da corda do meu bloco, ao redor do meu trio elétrico, dentro do meu trio elétrico, com uma marca que está pagando a conta para poder fazer o carnaval para a cidade. E isso não pode. Tem que ser mudada a lei. Eu sei que é muito difícil, Alejandro. A gente fica de mãos, pés atados. Porque, assim, a empresa para patrocinar até tem, cara. Só que o problema nós estamos tendo, entre aspas, uma concorrência desleal com o carnaval que é comercializado pela prefeitura, tá? O carnaval de Belo Horizonte, o rótulo Carnaval de Belo Horizonte, que é comercializado pela prefeitura. Isso é um fator que nos deixa de braços atados na prática, tá? E a lei de postura, o código de postura da cidade, que também nos deixa muito apertados de poder fazer divulgação no próprio bloco nosso durante o carnaval. Por isso que eu digo, a gente precisa de uma lei específica de carnaval para a cidade, da cidade, para poder liberar algumas coisas, sempre, claro, discutindo, debatendo em Câmara, com todo mundo, com a sociedade civil, com quem faz parte do carnaval, com os políticos em si, com a prefeitura, com a Belotur, para todo mundo construir isso de uma forma que seja apto e melhor para organizar o carnaval, sem poder se deixar sempre em detrimento do bloco, porque o bloco sempre é a parte mais fraca da história. Não pode, não pode, não pode. Tá, e aí, como é que eu vou viabilizar pagar um trio elétrico no carnaval, 40, 50 mil reais o dia, se eu não consigo estampar a marca que está pagando a conta? Léo, você falando isso, por isso que o diálogo ele é bom. Então, eu estou fazendo aqui um compromisso com você e com quem está na live aí, que eu sou pré-candidato. Obviamente, entrando, nós vamos desburocratizar isso. Primeiro, que a venda de abadá tem que acontecer. Segundo, que o código de postura tem que ser revisto completamente. Eu não estou nem falando de venda de abadá, tá? Eu não cheguei nisso. Não, isso. Mas então vamos tirar fora a venda de abadá, mas vamos para o código de postura. É um absurdo você não poder, na época do carnaval, comercializar. O Cristiano, do João da Carne, está aqui. Lá no João da Carne tem um bloco pão molhado. Gente, é um lugar top, né? Lá no João da Carne sai o bloco pão molhado, que é do Carlos Prates. Aí eu te pergunto, ele como empresário poderia estar investindo, o bloco poderia estar melhor, levando a marca dele, já que nós aqui do Carlos Prates consumimos no estabelecimento dele, né? Gostamos do João da Carne. Então ele poderia estar associando ali, e às vezes ele tem medo de associar por isso, porque é capaz de pôr uma placa lá, a prefeitura ir lá multar ele, ir lá encher o saco dele, ou não autorizar. Aí é um absurdo, você imagina, você está reunindo 100 mil pessoas, aonde a prefeitura só está ganhando, porque ela está arrecadando com os impostos, e eu não posso deixar exibir um folhetim ou normalizar de tal forma. Desculpe lhe interromper, só para complementar. Você não sabe, acho que você não sabe, não sei se você sabe, mas eu não posso, como bloco, distribuir nenhum brinde na rua para o povo durante o bloco. Eu não posso. Não dá para entender. Não dá para entender. Da prefeitura falando, não pode, não posso jogar nada do trio elétrico, não posso dar nada. Pode continuar. Léo, para ficar bom, assim, que a gente sempre pede, para não fazer bagunça nem nada. Para mim, todos os ambulantes, é um simples registro que pode ser feito pela internet.
O bloco pode comercializar o que ele quiser. Comércio é venda, gente. É dinheiro, é produção, é riqueza, é geração de riqueza. Se você vai dar uma camisa, você pagou uma costureira, você pagou o cara do pano, você pagou uma transportadora para transportar, você pagou o pessoal ali entregando. Olha a riqueza que você gerou. Eu acho que o gestor público, eles não enxergam isso, não. Acho que eles veem do olho deles, porque não tem lógica. Ou é um vovô de 100 anos de idade que faz a lei, porque é inacreditável um negócio desse. É inacreditável, sabe? E eu concordo com você, a gente tem que desburocratizar. Vai entrar, tomara que entre muita gente nova com esse pensamento. Isso tem que ser levado. O Carnaval de Belo Horizonte não é um simples carnaval mais. É um baita carnaval. Temos condição de ser o segundo melhor ou o primeiro um dia, se Deus quiser. Temos gente disposta a transformar isso, que é o mais legal de tudo. E que não quer, o que você está falando assim é o seguinte, ó, eu quero só trabalhar, me dá a estrutura que eu trabalho. É mais ou menos isso. E isso é importante. Não existe dinheiro do governo ou da prefeitura, é só te dar liberdade de trabalho. Liberdade de trabalho. Muito legal, cara, você colocar isso aqui. Você citou uma coisa aí assim que vai até além. Por exemplo, eu já até falei. É uma coisa muito polêmica, tá? Isso aí, essa história de vender ou não vender abadá, etc e tal, corda, é muito polêmica, entra com um pouco da história e da cultura do carnaval. Não vem ao caso, sabe? Acho que não vem ao caso nesse momento. Mas, se viesse ao caso de poder comercializar qualquer coisa, que cobre-se o imposto. Sim, Nada claro. Mais natural, justo e correto, entendeu? É somente um adendo. Eu acho que não cabe agora. Eu acho que a gente está num passo anterior. Acho que a gente precisa acordar, porque se não acordar, e a hora é agora, né? Porque agora a gente vai ter eleição municipal, é a gente entender o que é que a gente precisa, porque a gente precisa construir essa lei. Eu sei que a lei não é construída assim rapidinho. É preciso uma série de discussões que levam um tempo. Quiçá a gente consiga isso para o Carnaval de 2023, talvez, 22, não sei. 22 eu acho plausível. E se você tiver já esses pensamentos no estatuto, colocar, é importantíssimo. Por quê? Ô, Lelo, a gente quer ser representante público, mas eu sou empreendedor de uma área de tecnologia. Mas, óbvio, você vai falar, você não entende de educação? Entendo. Eu vivo na cidade, você não entende de cultura? Entendo. Mas a gente precisa de especialistas na área. Né? O Laguna não é um especialista em cultura. Mas, poxa, você o Márcio que está aí na live Então, esses caras a gente tem que escutar, baseado neles. Aí sim, o meu pensamento liberal, a gente colocar em pauta com quem acredita nesse tipo de trabalho e fazer a coisa acontecer. Senão perde todo mundo. Acaba perdendo todo mundo. A gente não anda, não sai do lugar, poderia ser muito mais rico. Né? As pessoas poderiam aproveitar muito mais. Os hotéis, se já ficam cheios, poderiam nem ter vaga. Aí poderia usar um Airbnb, o cara alugar a casa dele para ficar alguém lá dentro. Então, parece que o gestor público ele não é um gestor. Eu acho que ele não é. Porque se ele fosse um gestor com uma visão de longo prazo, uma visão empresarial, cara, era transformar o carnaval rapidamente num Salvador, Rio de Janeiro. Laguna, assim, eu também, aí eu faço o advogado do diabo pro outro lado, sabe? Porque Belo Horizonte é uma cidade que ainda Minas Gerais é bem conservadora, né? É bem tradicionalista, bem tradicionalista, educada, formal, né? Digamos assim. E isso é um processo de educação mesmo, geral do povo. É um processo de educação, tanto do folião, que precisa de uma educação, o folião precisa entender que ele não pode depredar, que ele não pode sujar, que ele não pode, não é só não deve, ele não pode. Ele não pode depredar nada, ele não pode sujar. Se você não pode fazer um xixi na rua, não pode chegar e jogar o copo em qualquer lugar. Isso normal, não é no carnaval, não. No carnaval não libera nada, não. Isso é uma conduta que todo mundo tem que se conscientizar. É um trabalho de anos, né, para a gente fazer isso. No carnaval tem que ser mais redobrado ainda. Por quê? Porque a gente está criando uma cultura, uma ideia de carnaval. Então, todo mundo tem que aprender, acostumar, entender, o carnaval é desse jeito, vai passar ali, não tem problema, é só naquela hora, não tem vandalismo, não tem confusão, sabe? Até todo mundo se acostumar a entender, não, aqui no Castelo tem um carnaval, domingo de carnaval, de meio-dia acabou. Ninguém quer atrapalhar ninguém, a gente quer ajudar o comércio, a gente quer ajudar a população a ter alegria, a levar. Bom, meus vizinhos adoram, amam
o carnaval. Mas tem gente que não gosta, que não está acostumado simplesmente. Eu não quero essa confusão aqui, não. Eu quero lá não sei aonde. Peraí. Vamos acostumar, vamos entender, vamos buscar, ver o que é que está sendo construído. Vamos amadurecer junto. Sabe? Eu acho que é nessa visão. E aí vai chegar também nas leis. Só que a forma dos blocos, os blocos têm uma urgência, porque tem muito bloco que já não saiu esse ano. Tem muito bloco que não vai aguentar conseguir sair no ano que vem. E bloco grande, cara. Eu conheço bloco grande que teve prejuízo. Eu já tive prejuízo. Eu já tive prejuízo. Imagino. Olha, então, isso é importantíssimo que você falou, porque para não ter prejuízo tem que ser livre. Essa comercialização, essas coisas tem que ser livre para acontecer. E a parte educacional, por exemplo, hoje mesmo a gente está discutindo porque eles estão querendo colocar um vínculo nas apps de CLT, né? O cara tem que pagar 13ª, mas a app é só o meio. O Baianeiros, o bloco, você é só o meio. Você não tem que responsabilizar pelo cara que está mijando e pelo cara que está quebrando o patrimônio público, não. Isso é uma questão. Primeiro é questão de polícia e de educação. Cabe a gente pegar os menininhos novos agora e educar. Por exemplo, meu pai e minha mãe me ensinaram que, eu não posso mijar na rua. É uma coisa simples, que a gente espera todo mundo. Então, quando eu vejo alguém fazendo, eu fico horrorizado. Mas, enfim, não só no carnaval, mas de fora. Então, cabe a gente ensinar para todo mundo. Levar essa educação para os meninos. E o carnaval é educação também. Pensa que não é, não. É a cultura nossa, a nossa sociedade. Né? Então, a gente tem que levar isso para os meninos pequenos e fazer essa construção. Leandro, dando um andamento aqui na nossa live, falar um pouquinho sobre live. Eu participei de... Além vocês já faziam live no Facebook. Vários encontros à noite eu via. Eu até ficava bravo. Porque eu estava mexendo no Facebook, aí eu vi o Lelo, eu ficava escutando, mas eu ficava bravo porque eu não via mensagem durante o dia que ia ter, né? Aí eu ficava ali trabalhando, cara, escutando, e realmente participei de algumas. E depois eu vi 2 lives na pandemia, né? Teve uma que eu estava viajando, não pude ver toda, mas eu vi a primeira sua, eu vi ela toda. E foi muito legal. E, enfim, eu acho que a live, eu queria te fazer 2 perguntas aqui. Uma ela veio para ficar. A outra, como sobreviver de lives. E vou te emendar mais uma para não estender muito. Cobrar de live, cobrar de shows em live. O que você acha desses 3 aspectos aí sobre as lives e o que vem acontecendo nessa pandemia? Bom, vou logo pela terceira. Cobrar de live eu não só acho inviável, como eu acho ruim, tá? Eu acho que não cabe. E, assim, se cobra por causa que precisa ser paga, estrutura, etc. Tal. Mas o público não está acostumado e não vai acostumar a isso, sabe? Assim, a gente precisa da emoção. O meu trabalho precisa da emoção, precisa da energia. A live é muito boa, tá? Assim, a gente já vinha fazendo, você falou aí, a gente fazia no Facebook, Acústico já fez muitas lives, desde 2016, 2017 que a gente faz live pelo Facebook, se diverte, tocar 2, 3, 4, 5 horas. É uma forma de você estar próximo de quem não pode estar no local do seu show. Antigamente. Hoje a gente não pode fazer o show. Então eu acho que veio para ficar, tá? Esse formato de live show, eu acho que veio para ficar, mas não vai ficar tão maciça da forma que tá. Eu acho que vai... porque já assim, tá fazendo demais. Tem artista que tá fazendo quase toda semana. Tem artista que tá usando isso para rentabilizar e virar show, como se fosse show normal. E vai cansar, cansa a imagem, cansa o público, cansa o seu repertório, cansa todo mundo, cara. Cansa todo mundo. Eu acho que você tem que criar as lives vieram para ficar, eu acho que vai ser integrado mais ou menos assim. Quando voltarem os shows, alô, meu ídolo, beijo, Roland Júnior. Quando voltarem os shows, eu acho que vai ter muita coisa assim. Eu vou fazer um show em São Paulo. Se a gente tiver disponibilidade de ver como, estrutura, etc. Tal, e transmitir isso pelo YouTube, vai ser do caramba, porque eu tenho certeza absoluta, se a gente divulgar isso, você ou muita gente que acompanha o Baianeiros aqui no Carnaval vai assistir. Não vou sair hoje, não tenho nada, vou estar em casa.
Então, eu acho que é uma estrutura nova que veio para ficar. Hoje em dia, a live está salvando, não financeiramente, mas está salvando a gente que a gente não consegue ficar sem trabalhar, cara. Trabalhar, quando eu falo, é fazer música. Fazer Imagina. música, tocar, ensaiar, é ter essa energia. Mesmo que eu não esteja próximo de você, mas ali tocando é uma coisa que eu vou confidenciar, é surreal. Eu achava que era assim, que ia ser frio, sabe? Sem aplauso, que ia ser uma coisa assim, tá tocando. Não, foi muito legal, é muito divertido, é como se eu estivesse tocando para 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, porque as mensagens vão chegando e você vai tocando e chega no WhatsApp, chega lá no chat do YouTube, e aí você sente, pô, caramba, tá lá gente de Salvador, gente de São Paulo. Depois a gente foi ver lá o portfólio, tinha gente dos Estados Unidos, do Canadá, Portugal, da Bolívia, assistindo a nossa live. Que, pô, tem como, se eu fosse fazer show, hoje eu tenho que ir lá para a Bolívia. Quando é que eu iria na Bolívia, diante da situação normal, fazer um show para o cara ver e conhecer, ou até que já conhece a gente foi morar lá? Muito difícil, mas pela internet é muito fácil, que é onde entra, que eu acho que veio para ficar live, entendeu? Entendi. E muito legal isso que você falou. Eu vou até também cumprimentar um amigo meu, o Xande, cara. O Xande tá lá no Canadá, tá vendo a live nossa. É Xandão, Ele entrou e o Xandão. O Xandão era novo, ele achava que ele era o Renato Gaúcho jogando bola. Então você imagina. Mas o cara é nota 10. Só não joga bola igual o Renato Gaúcho, mas é nota lá 10. no Canadá, diz ele que ele tá ficando bom lá, viu? Jogando Lá no Canadá. Lá no Canadá ele é o Renato Gaúcho, tá certo. Mas, ô Lero, você falou um negócio aí interessante. Nos, logo quando o futebol começou a ter a TV a cabo e os jogos na televisão privada, muita gente perguntou assim, nossa, o pessoal não vai no estádio mais. E aí, pelo contrário, passou-se a vender TV privada e passou a ter gente no estádio. Os jogos, por exemplo, eu sou atleticano, né? Eu acho que você torce pro Bahia, correto? Uma vez eu Sou tive um Bahia jogo. e aqui gosto do Galo, vou lá pro Galo e vamos lá. Eu sei, aqui você é galo doido. Mas aí, o que aconteceu? A gente continuou tendo estádios lotados e o público da TV acaba assistindo. Então, isso que você falou, poxa, eu consigo fazer um show, né, em São Paulo, transmitir esse show, ter público na transmissão e ter público lá dentro, que são os fãs. E aí, em cima dessa parte de fã, eu faço muito mentoria em startups, né, Léo? E aí apareceu um projeto para nós interessante. Eu até te perguntar, porque nesse momento de pandemia, o que acontece? Você tem um grupo de fãs, um grupo aí que te segue, enfim. E essa startup, a ideia dela era criar dentro desses grupos de fãs membros. Por exemplo, como nesse momento de pandemia você não está conseguindo fazer show nem nada, você criaria, sei lá, um valor mensal, R$29,90, R$19,90, e esse grupo de membros teriam benefícios, como conteúdo dos baianeiros, como, sei lá, algum brinde dos baianeiros, música exclusiva para os baianeiros, ali ajudava a compor alguma música. E eu achei muito interessante a ideia deles, da ideia que eles trazem essa ideia de membros de jornal, de grupo de estudos, e tenta trazer para o ambiente artístico. O que você acha dessa ideia de membros, cara? Falei, deixa eu pôr aqui, porque eu achei legal, interessante, mas para a gente colocar um negócio funcionando, tem que ter uma demanda, uma dor, sanar uma dor. E o que você acha disso aí? Eu não só acho muito interessante, como nós já temos um projeto chamado Baianeiros, Clube Baianeiros. Chama Clube Baianeiros. Só que a gente não conseguiu, é muita coisa ao mesmo tempo agora, e é muita coisa para pouca gente, né? Então a gente não deu tanto segmento para isso, mas a ideia do Clube Baianeiros, que já existe, a gente só não implementou, não levou para o aplicativo, etc. tal ainda. É a seguinte, você tem dois tipos de planos. Você paga um valor, a gente não pensei como mensalidade não, quando a gente concebeu. A gente concebeu assim, um valor de R$ 59,90 e R$19,90, uma coisa assim. Só que, e no valor, eu não lembro exatamente os valores, só que assim, você já garantia o abadá do carnaval posterior. E dentro desses planos, aí você linkou uma coisa bacana. Dentro desses planos, por exemplo, nesse plano de 49 ou 59, que eu não lembro exatamente o valor, você concorria a sorteios e vários benefícios. Inclusive, um deles seriam, por mês, uma live seria sorteada, live acústica,
na sua casa. A gente ia, eu e Ó, Daniel, ir na casa da pessoa, obviamente aqui em Belo Horizonte. Quem for de fora, e o custo de transporte, etc e tal, teria que ser pela pessoa agraciada, né? Mas a gente iria fazer o Baianeiros em casa, uma live acústica dentro da sua casa. Que foi uma das coisas que a gente lançou um outro projeto também antes de tudo, pandemia, que era Baianeiros em casa. A gente foi na casa de alguns fãs fazendo uma live no Facebook acústica, entendeu? Então chama Clube Baianeiros, aí tem benefício. Você recebe primeiro as fotos da gente, o DVD, você receber autografado, essas coisas todas, assim, sabe? É muito bacana. E eu acho que tem tudo a ver, porque nessa hora é a hora que a gente precisa criar condições de poder trazer o sustento, né? isso, Orelo. E isso que você falou é muito interessante, né? Que há condições de trazer o sustento. Eu brinco o seguinte, o Covid nós entramos em estado de guerra. Em estado de guerra se cria coisas fantásticas. A maioria das coisas que a gente tem no mundo foram criadas em estado de guerra. Inclusive a nossa busca espacial foi uma guerra fria. Né? Um país ali, uma nação querendo dominar o mundo da outra, e se criou ônibus espacial e várias coisas. E aí, quando você toca nesse assunto, que você está se reinventando, é puro empreendedorismo. Eu acho fantástico. E isso é qualquer setor. Eu acho que toda pessoa, ela é empreendedora e ela tem que entender isso, esse dinamismo e buscar, né? Então, por que eu trouxe esse tema para a live de hoje? Porque até então eu não sabia desse clube seu de benefícios. Eu já tinha visto em vários outros locais, a ideia dos membros também, e eu falei, poxa, aí quando eu vi, falei, pô, como eu vou fazer uma live lá com o Leno, eu vou levar para ele comentar sobre, né, Não, é muito interessante. essa ideia. Ô, Lelo, uma outra coisa agora aqui, que a gente já estamos quase caminhando para o final da live, mas me atinou bastante esses últimos dias, Belo Horizonte fechado há 100 dias, e reduziu de vez tudo, né? O seu setor muito, muito com problema. Como você acha que poderia ter os shows? Imagina as casas de festas, todas paradas. Ô, Leandro, tá escutando aí? Agora eu tô escutando, não tô lhe Ah, vendo, ah, mas não. tô escutando. Ah, não, beleza. Você imagina as casas de festas todas paradas nesse momento. E aí, cara, de repente poder voltar aos shows dentro das casas de festa, dentro dos ambientes de festa, com um pessoal reduzido. Como é que você vê? Porque Belo Horizonte está parado há 100 dias. A gente tem uma expectativa de vacina para o início do ano. Mas e aí? Hoje, depois da nossa live, está soltando um post meu sobre o Dia do Comércio, mas eu fiz um TBT perguntando isso, falando sobre vida. Pô, nós vamos deixar de viver, cara? E aí? E aí? Eu queria saber de você. Ó, assim, é um estado de guerra, como você falou, né? É inusitado. Acho que na história da humanidade, eu não sei se teve algo que mudasse assim tão drasticamente a história moderna, né? Digamos assim, né? Uhum. A época moderna, as coisas. De travar o mundo inteiro de vez, né? Tão rápido, né? O mundo inteiro se travou, se fechou. Eu particularmente acredito que nós precisaremos retomar a vida normal aos poucos, sabe? Paulatinamente, independente de vacina. É uma crença minha, tá? Não quero dizer que ninguém tem que acreditar, tem que seguir nem nada, não. Mas é o seguinte, pelo que se desenhou, esse vírus, ele não vai nos deixar tão cedo, mesmo com a vacina aí, mesmo com o remédio. Sim, É um vírus sim. que vai girar e que quase que todo mundo, ou grande parte da população, vai ter o contato com ele. Uns, infelizmente, serão mais graves, né? Nós estamos perdendo muitas vidas, que é lamentável, é muito triste essa situação, mas já está provado que a gente parado, preso dentro de casa, não impede a contaminação. Então, Uhum. eu acho que tem que tomar cuidado, tem que lavar a mão, tem que ter uma certa atenção, muita atenção e muito cuidado. Mas a gente não pode parar o mundo desse jeito, de tal forma que... E aí? Se não sair a vacina durante 2 anos, vai ficar o mundo parado 2 anos? A cidade está parada 2 anos.
eu acho que tinha que voltar às atividades e aí sim, sendo testado aos poucos, de uma forma devagar ou não. O que nós fizemos, assim, como nós fizemos, né, o que os nossos governantes fizeram até hoje, pelo que eu entendo, foi simplesmente adiar. Adiaram. E, de fato, esse tempo que eles ganharam, que deveria ter sido investido de vez na saúde, né, eu acho o seguinte, a gente ficar 10 dias parado e pegasse todo o recurso, colocasse em leito rapidamente, isso não aconteceu. Isso que tinha que ter acontecido não aconteceu. Né? Até o Cristiano aqui colocou que 120 dias Belo Horizonte parada, mais que as cidades da Itália e que Wuhan na China. Então, eu vejo o seguinte, é impressionante. E, olha, e a questão, hoje a gente estava numa reunião familiar aqui em casa, e aí, por exemplo, minha mãe fazendo um tratamento, meu pai querendo ir no médico, não pode ir, aí fica adiando. Outros problemas vão acontecer. E a gente deixa de viver. Nós estamos deixando de viver uma vida, privando ela dentro de casa, para respeitar, né? Até respeitar os nossos vizinhos, as pessoas que querem ficar dentro de casa, mas nós estamos privando de viver a vida ao pé da letra. Né? Se nós estamos numa situação de guerra, a gente tem que enfrentar com respeito, tomando todas as medidas de saúde. Isso. Né? Evitando, é óbvio que você não vai dar bobeira numa manifestação, vai dar bobeira num estádio de futebol, uma aglomeração, vamos dizer assim, mas, poxa, a gente tem que viver a vida, as coisas têm que acontecer. Por isso que eu acho assim, desculpe lhe cortar, mas é por isso que eu acho que a retomada de shows, etc, tal, tem que ser aos poucos, assim, como estão fazendo, drive-in, as lives transmitidas, aí daqui a pouco libera com o número mais reduzido de pessoas possível. As casas noturnas, os bares, um número bem reduzido, separado, de repente coloca a mesa. Mas tem que ser assim aos poucos, porque não adianta. A economia tem que voltar a girar e as pessoas precisam viver. Tem que tomar o cuidado, o bicho está aí fora, o bicho é aquele negócio, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então, nós temos que nos preparar para enfrentar, porque mais cedo ou mais tarde todo mundo vai ter que se deparar com ele. Quer queira, quer não, cara. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. É uma forma que eu acho que, assim, com certos cuidados e medidas, a vida vai voltando ao normal. Bares, restaurantes, praças, parques, lojas que estão todas fechadas aqui em Belo Horizonte, praticamente, só os essenciais estão abertos. Né? A gente falou do João da Carne. João da Carne tá aí, cara. 6 dias fechado. Você imaginou funcionando de noite com toda a mão de obra dele parada? E lá, e aí? E aí? E o que ele gira na cidade, o que ele gira de imposto, e aí? E hoje ainda fiquei sabendo a notícia aqui que o IPTU vai aumentar, pô. Tá de sacanagem, né? Eu nem sabia disso. Eu olho um negócio desse, eu fico, meu coração quase infarto aqui. Ô, Léo, a gente está caminhando para o final da live e uma coisa que eu queria te perguntar sobre o ano que vem. Carnaval do ano que vem. O que a gente pode esperar do carnaval do ano que vem? Você acha que vai ter? Você acha que não vai? O que vocês estão aí já manifestando nos bastidores para fazer aquele belo carnaval de Belo Horizonte? Laguna, eu acredito que, diante da situação que a gente está falando aí, a educação é a solução. É a única solução. Sempre a educação é sempre a solução para qualquer situação. Mas eu acredito no seguinte, diante do cenário que nós vivemos hoje, né, em Belo Horizonte, é praticamente impossível ter carnaval na data prevista para carnaval, sabe? Eu acredito muito que a gente possa, na data de carnaval, pensar em algum outro formato que possa marcar como representar o carnaval, alguma coisa assim, que eu ainda estou bolando na cabeça, sabe assim? Mas o carnaval, de fato, diante do cenário, eu acho que é muito pouco provável, quase impossível, que aconteça na data prevista. Pode ser que seja adiado e aconteça, ou pode ser que só em 2022, que é o mais assertivo hoje, né? Assertivo que eu vejo, assim, possível. Não que é a minha vontade, porque a nossa vontade era que poder estar na rua e fazer carnaval aí para todo mundo ficar feliz e alegre. Aí entra a educação. Se fosse possível isso, olha que bacana, se a gente conseguisse angariar fundos para colocar o trio elétrico na rua,
conseguir um link móvel, fazer a live e todo mundo em suas residências, nos edifícios, ver a gente tocando no carnaval, durante o carnaval, sem ninguém ir pra rua. É uma ideia. É uma ideia, e é uma ideia que dá para a gente tentar trabalhar ela, mas é complicado. A educação, olha, é o que você falou. Se não tem uma solução, você imagina o seguinte, eu tô te falando, se acontecer o carnaval, eu iria, mas vamos pegar agora com a pandemia. Com a pandemia, eu já não tenho essa coragem de ir, igual eu fiquei no carnaval, aquele tumulto de pessoas, então começa a te dar um medo. Agora, de fato, se a gente põe o trem na rua, se a gente, com educação, fica em casa ali curtindo, com uma transmissão e um link bom, ele poderia acontecer. É algo inovador, é algo empreendedor, é algo que a cidade merece, né? Não, assim, mas é muito difícil, é justamente isso. Você não tem como controlar a manada, né? A manada, quando a gente fala assim, o povo, a manada é burra, assim, todo mundo, as pessoas simplesmente esquecem das coisas e vão para cima. Aqui tá falando, o doutor Cristiano Pinheiro, falando aqui. Ele toca na banda Vemaguetes. Aí ele colocou aqui, ó, 5 anos tocando no carnaval. Mas ele é médico também, e ele tá na frente do Covid, cara, herói, né? Tá lá na frente trabalhando todo dia. Pô, parabéns e força aí, viu, doutor Cris Pinheiro? Eu concordo com ele. Saúde é primordial, então não tem como a gente ficar pensando, divagando assim. Eu acredito hoje, com o cenário de hoje, com tudo que a gente vive hoje, que é impossível ter carnaval na data do carnaval, possibilidade de poder ter mais para frente, uma data remarcada, ou então em 2022 mesmo, e vamos embora fazer melhor, cada dia mais, conforme for, né? Deus entrega nas mãos de Deus, que ele sabe o que faz. Claro, ele sempre sabe o que faz. Ô, Lero, nós estamos indo para o final aqui. Eu gostaria de uma consideração final sua e de antemão te agradecer por ter pegado um pouquinho do seu tempo aí, essa 1 hora de live, passou rápido. A conversa, quando é boa, passa rápido. Teve muita gente bacana participando. Agradecer a todo mundo que participou. Faça para nós uma consideração Carlos Leal, grande jogador, jogou no Corinthians, irmão. Beijo, irmão. Oh, isso é bom, hein? No Coringão. Aqui em casa, Leandro, só para comentar rapidinho. Eu torcia pro São Paulo, meu irmão pro Corinthians. E era briga o dia inteiro, cara. Quando a gente era bom. Porque cada estado a gente representava um time. E aí era briga o dia inteiro. Mas bom demais. E aí, Leandro, faz uma consideração final para nós, para a gente fechar essa live, hein? Meu velho, assim, foi muito bacana. Adorei o bate-papo. Quando quiser, tenho conversa sobre carnaval, sobre cultura, sobre festa, sobre folia. Me chama que eu gostei dessa ideia aí. Eu acho que você está no caminho certo. Acho que é preciso fomentar essa discussão. Empreendedorismo, cultura. Vamos mexer essa cidade, vamos trazer inovação e gente que quer fazer acontecer na nossa cidade. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. E o compromisso está aqui, cara. Como pré-candidato, né? Se a gente entrar, nós vamos levar essa discussão para frente para desburocratizar isso. E, se Deus quiser, nós vamos conseguir e vamos transformar a cidade. Belo Horizonte merece. E eu deixo aqui os parabéns a você que ajudou a transformar o nosso carnaval. Tá joia? Obrigado, agradeço todo mundo aí presente. Manda um abraço lá para Renata e tamo junto. Valeu e valeu a turma. Obrigado a todo mundo aí. Valeu. Obrigado. Obrigado.